capítulo 8, verso de 1 a 4. Mateus 8, verso de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, torna clara, torna, Senhor Deus, palpável, palatável, Senhor Deus, o Teu Evangelho. Faz com que nós possamos nos alimentar do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a exposição desse texto seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E que o Cristo do Senhor seja revelado em nosso meio, para a Tua glória. Amém. Será que Deus ainda tem poder para curar? Será que Deus ainda tem poder de fazer milagres hoje? Essa é uma questão séria. Onde está o poder de Deus? Muitas igrejas, elas são firmadas simplesmente na cura, na prosperidade, no milagre. São templos inteiros, denominações completas, firmadas simplesmente nesses três pilares: cura, milagre e prosperidade. Será que esse é o Evangelho do Senhor? Será que esse texto, que abre uma sequência de milagres registrados por Mateus, feitos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, será que ele quer nos dizer que Deus é o Deus simplesmente dos milagres? Essa é uma questão que nós devemos pensar nisso. Porque alguns homens têm reduzido o Evangelho a somente a aparição miraculosa de Deus de algumas formas, como se Deus fosse algum tipo de mágico, ou como se Deus fosse um curandeiro, simplesmente. Será que Deus tem poder para operar milagres? Certamente nós cremos que sim. Mas qual é o objetivo do Senhor na operação de milagres? E por que esse evangelista coloca esses milagres, uma sequência de milagres, justamente depois do ensino? Ora, nós terminamos de ver o sermão do Senhor, o sermão do monte, que veio do capítulo 5 até o capítulo 7. E agora, na abertura do capítulo 8, curiosamente, uma sequência de milagres. Mas entre o final do sermão do monte e o início da sequência de milagres, há uma inserção rápida, mas proposital do narrador, que nos diz muita coisa. Capítulo 7, verso 28 e 29 diz o seguinte: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A questão é: qual a diferença do ensino de Cristo para o ensino dos escribas e fariseus da época? As multidões se maravilhavam por uma só razão: porque Cristo falava como quem tinha autoridade. Mas
De onde vem a autoridade do Senhor Jesus Cristo? Mateus já vem tratando sobre isso. Capítulo 1 de Mateus, logo nos primeiros versículos, ele diz que aquele que ele viria apresentar nesse evangelho é o filho de Abraão, mas também filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo é descendente da realeza de Israel. Ele é filho de rei, ele, portanto, é rei também. E aí, esse rei, no capítulo 3, ele passa a ser ungido, como era no Antigo Testamento. Um rei, ele precisa ser escolhido, mas também precisa ser ungido para aquele ofício. Na unção do Senhor, ali no batismo, o próprio Deus, ele se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho que se coloca para ser batizado. O Espírito que desce em forma de pomba. E Deus que diz as seguintes palavras: eis uma voz dos céus, no verso 17, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 17 do mesmo Evangelho, Mateus diz, segundo as palavras do próprio Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ou seja, ele não é só rei, ele também é profeta. O rei, quando fala, fala com autoridade. O rei, quando proclama algo, é lei, tem força de lei, porque ele é rei de Israel. E aqui também é dito pelo próprio Deus: ele é o meu profeta. Mas o rei e o profeta, ele precisava se identificar com aquele povo do qual ele liderava. Na narrativa seguinte, capítulo 4, a partir do verso 1, vem a tentação do grande rei. O Senhor é levado ao deserto. O Senhor passa um jejum de 40 dias e 40 noites. E ele comprova que ele não é um rei, ele é o rei. Que ele não é um profeta, ele é o profeta. E ele não é um sacerdote, ele é o sacerdote. Depois dessa prova, o rei começa a escolher os seus súditos. Capítulo 4, a partir do verso 18. E esses súditos são escolhidos, os seus discípulos. Findado o capítulo 4, nós temos o início do Sermão do Monte, onde o rei agora sobe ao monte e coloca os seus súditos ao seu redor, e ele passa a lhes ensinar a lei daquele reinado, a lei do seu império. Capítulo 5 até o capítulo 7, o rei está falando. No final das palavras do rei, as multidões estão maravilhadas, porque o rei não fala como homem, o rei é Deus, ele fala como quem tem autoridade. As palavras do Senhor, elas vão ser comprovadas com outro aspecto do seu ministério. Por isso que agora vem os milagres. Porque os dois aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo, eles são definidos da seguinte forma: revelação da perfeita lei e comprovação daquela lei. A cada revelação vem uma comprovação. Ou seja, o ato revelatório precisa ser unido a um milagre para comprovar, para selar que ali não estava qualquer homem, mas um profeta de Deus, que é o próprio Deus. Essa dinâmica, ela vem desde o Antigo Testamento. Quando você abre, por exemplo, no livro de Êxodo, e vê os grandes milagres acontecendo. Moisés tinha um único objetivo com aqueles milagres. Moisés se dirigia a Faraó e dizia: liberta o meu povo, deixa ir o meu povo. Era a palavra de Deus. Quando o Faraó não permitia, vinham sinais e maravilhas. Então Deus trazia uma praga sobre aquele povo. Uma revelação de Deus acompanhada com um milagre. Passam-se os tempos, agora no período dos profetas. 1 Reis, 2 Reis,
você vai perceber, a partir do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, que Elias e Eliseu começam uma série de 39 milagres, ressurgindo mortos, ressuscitando mortos, trazendo a paz e trazendo a saúde àquele que era necessitado. Mas entre um milagre e outro, a palavra era pregada. Agora veja no Novo Testamento como isso se dá. Os evangelhos todos tratam de não apenas a aparição de pessoas endemoniadas, mas expulsão dos demônios. Trata também de coxos andando, cegos vendo, uma infinidade de milagres. Mas naquele período, um milagre, entre um milagre e outro, novamente, a revelação de Deus, por meio da sua palavra, era trazida ao povo. O que chama ainda mais a nossa atenção é, no início da igreja primitiva, no livro de Atos, Atos capítulo 2, um grande sinal vem. Atos capítulo 1, verso número 8, é dito que a igreja do Senhor começaria em Jerusalém, partiria para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a dinâmica de Atos. Então, no capítulo 2, em Jerusalém, a igreja começa a crescer. E o que acontece, segundo a revelação? Revelação e um grande milagre. O Espírito Santo desce e as pessoas falam em línguas. Capítulo 8, novamente, agora com a expansão do reino, se repete, veja, a repetição na estrutura de Atos é que delimita isso. Revelação, mais um povo é alcançado, o Espírito desce novamente. Capítulo 8, isso acontece. Capítulo 10, revelação, o Espírito Santo desce, sinais e maravilhas são feitos. Capítulo 19, pela última vez, quando os confins da terra estão sendo alcançados, segundo foi dito no capítulo 1, verso 8, a última aparição de um grande sinal e maravilha, e depois cessa. Pode folhear sua Bíblia do capítulo 19 até o final, nem mais um grande sinal e maravilha vai acontecer, porque a revelação foi cumprida. Essa é a estrutura do livro de Atos. Olhe também nas cartas paulinas e veja se a quantidade de milagres é tão grande quanto o tempo dos evangelhos. Em Apocalipse você não vê absolutamente nada disso. Porque há uma estrutura básica. Sempre que Deus quer falar algo novo ao seu povo, Ele traz milagres. E é isso que me deixa intrigado. Porque esses homens que batem no peito dizendo que fazem sinais e maravilhas, que curam os aleijados e colocam o cego para ver e que tiram o morto da sepultura, é justamente nesses lugares onde não há a pregação do Evangelho. Ora, se haveria de ter milagres em nosso meio, seria onde a pregação é realizada, onde o ministério da palavra e dos sacramentos são realizados de maneira fiel e contínua. Esse era um lugar para ver grandes sinais e milagres, segundo a estrutura da Escritura. E não lá, onde não há a pregação do Evangelho. Mas são esses homens que dizem que fazem grandes sinais e maravilhas. Ora, de maneira nenhuma nós desconfiamos do poder de Deus, irmãos. E sejamos nós para desconfiar do poder do Senhor. A grande questão é qual o propósito de tudo isso. Porque a Escritura revela não apenas que Deus tem poder, mas que Deus tem propósito. Você perceba, por exemplo, Paulo, um dia ele estava doente, né? Ele teve um problema, e provavelmente um problema de saúde, ele trata isso na segunda carta aos Coríntios, e ele disse que orou 3 vezes, e a doença continuou. E o Senhor, a resposta que ele recebeu do Senhor foi: a minha graça te basta. E ele não foi curado. Mas não só Paulo, o amigo de Paulo, Epáfras, quando ele cita o nome desse irmão na carta aos Filipenses, ele soube que esse seu grande irmão em Cristo estava doente. Mas Paulo não foi lá curá-lo. Paulo orou por Epáfras. Falando novamente
novamente, né, agora a Timóteo, o grande amigo pastor de Paulo, sabendo que Timóteo tinha um problema no estômago, ele não disse: Timóteo, faz um grande milagre e resolve esse teu problema. Ele disse: Timóteo, acrescenta à tua dieta um pouco de vinho, para que esse problema seja resolvido. Ora, pede a Deus. Tiago, mais uma vez, trata desse tema. No capítulo 5, ele diz: alguém está doente na igreja, chame os presbíteros, e eles vão orar. E a oração do justo irá curar o enfermo. Nós não duvidamos de maneira nenhuma do poder de Deus. Deus faz o milagre na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Mas nós duvidamos de lugares onde o Evangelho é reduzido a sinais e maravilhas, porque este nunca foi o propósito do Senhor Jesus Cristo. Sempre que havia um grande período de milagres, havia também um grande período de revelação. E nesses ambientes onde há grandes sinais e maravilhas hoje, a pregação do Evangelho está esquecida. Mas especificamente falando de Mateus, a narrativa do leproso, aqui, irmãos, o tratamento com a lepra, né, com uma doença que não é mais tão comum em nosso meio, mas hoje é conhecida como hanseníase, né? Nós não devemos confundir a hanseníase com a lepra do período bíblico. A lepra da nossa época, ela é contagiosa. E aqui não há essa conotação de contágio. Veja bem, aqui o problema é outro. E o problema de alguém com lepra era ligado à própria cerimônia do culto. Porque na lei do Senhor, aquele que era encontrado leproso não poderia participar do culto. Ele era impuro. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Levítico, capítulo 13, onde o Senhor vai nos ensinar sobre esses termos. Levítico, capítulo número 13. A partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchada, ou pústula, inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará. Veja, não é simplesmente uma doença, porque se fosse só uma doença, algum médico também deveria ser chamado, né? Mas é o sacerdote que vai tratar. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Veja como é que era tratada a lepra, né, essa doença. Em primeiro lugar, ela era levada ao sacerdote, ou seja, era um problema cultico, era um problema da religião, não era simplesmente uma doença. A ponto de algumas pessoas ficarem desesperadas, né? O dia que a lepra é diagnosticada é um dia de grande desespero. Um dia, né, em Números capítulo 12, Miriam, ela se insurge contra o profeta de Deus, dizendo que Deus não falava só por Moisés, mas falava também por ela e por Arão, e Deus toca naquela mulher com uma lepra, e ela precisa receber a intercessão de Moisés para ser curada. Mas o que acontece é que Miriam tem que passar 7 dias fora da comunidade de Israel. Por quê? O sacerdote iria examinar aquela doença. A doença era uma doença na pele,
se a pele estivesse inchada, né, ou lustrosa, né, brilhante, e o sacerdote analisando, né, diagnosticando, percebesse que de fato era lepra, ele deveria afastar aquela pessoa por 7 dias da comunidade, ou seja, da igreja do Antigo Testamento. Ele era declarado impuro. Com o passar dos 7 dias, o sacerdote ia até aquela pessoa novamente, iria verificar se a impureza já saiu ou não. Se houvesse saído, ele procederia com um ritual de purificação e aquela pessoa poderia voltar a um ambiente de culto. Se não, ela continuaria do lado de fora. O que é interessante perceber aqui, irmãos, é que, primeiro, a doença não é tratada por um médico, mas pelo sacerdote, ou seja, é uma questão espiritual. Há um problema aqui espiritual. Em segundo lugar, o sacerdote, ele não declara uma pessoa impura, ou seja, ele não diz à pessoa que ela era impura, mas ele olha e constata uma verdade. João Calvino, quando ele vai comentar esse texto, ele começa a fazer algumas aplicações dessa declaração de impureza. Porque certamente, irmãos, esse deveria ser um dos piores dias para a pessoa que ouvia esse diagnóstico. Você está impuro. Você não pode conviver com seus pais, você não pode conviver com sua família e principalmente você não pode cultuar a Deus. Você é impuro. E aí você passa 7 dias longe de todos. Quem constata isso são os pastores da igreja. A época de Calvino era a época onde embates, né, contra o catolicismo romano eram muito efervescentes e os papistas, eles entendem até hoje que quem declara e quem diz quando a pessoa está imunda ou não é a própria igreja. E aí Calvino diz, perceba que não são os pastores da igreja que dizem quando alguém é impuro ou não. Eles apenas constatam uma verdade. É assim que acontece até hoje. Quando é achada impureza em nosso meio, quando alguém é declarado impuro, o conselho da igreja não tem autoridade para dizer quando a pessoa pecou, como pecou e se é pecado ou não. Ele compara com a Escritura o ato e a revelação. E ele constata uma verdade. Para retornar, para restaurar aquela pessoa à comunhão, o mesmo acontece. Não tem autoridade para dizer quando uma pessoa simplesmente parou de pecar pelos seus critérios. Mas ele compara o ato com a revelação e constata uma verdade. Essa é a autoridade da igreja, irmãos. Puramente declaratória. A igreja não legisla de maneira nenhuma, porque a lei já foi dada. Os pastores da igreja só têm uma única função nesse sentido: pastorear o povo de Deus, ver onde há impureza, e não sendo negligentes, afastar o impuro do nosso meio. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o tema, escrevendo aos Coríntios, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa e manda afastar o irmão impuro do meio da igreja. De onde é que esse homem tirou isso, né? Lógico, lá de Êxodo, né? Mas não só de Êxodo, do próprio sistema sacrificial, que foi o desenvolvimento da lei do Senhor. As igrejas muitas vezes sofrem porque a impureza entra e os pastores negligentemente não fazem absolutamente nada. E aí o fermento vai entrando e vai levedando toda a massa. Quando nós menos esperamos, a gente não tem nem condição de perceber onde está a impureza. Mas essa é uma impureza e essa é uma separação que é feita pela lei de Deus. Existe outro grande risco no nosso meio, que é quando nós mesmos, né, com pecados de foro íntimo, nós nos excluímos do povo de Deus, nós nos excluímos da companhia dos irmãos, nós nos excluímos dos cultos, das pregações e também
da ministração do sacramento. Isso é perigoso. Porque nesse caso, o irmão que foi declarado impuro e retirado do meio, ele não tinha escolha. Ele tinha que ser retirado do meio. Talvez pior do que isso é quando você voluntariamente prefere estar longe da casa de Deus. Quando você voluntariamente não quer ter comunhão com os irmãos. Se isso acontece no seu coração, eu lhe convido a repensar a sua vida hoje e o que é que está acontecendo com a sua vida. Porque não pode haver nada mais aprazível, nada mais prazeroso para a vida do crente do que isso, do que viver entre os irmãos, do que ouvir a palavra de Deus, do que sentar-se à mesa com o Senhor. Como é que de alguma maneira eu posso me eximir disso? Certamente há algo impuro na sua vida. Certamente há algo diferente na sua vida. Porque aquele homem lá de Mateus diz o seguinte, verso 2 de Mateus 8. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele disse: se quiseres. Em primeiro lugar, a lepra era uma doença tão maligna, tão grave, que uma pessoa sozinha ou com a ajuda de algum curandeiro da época não conseguiria resolver. Então a lepra ela era atribuída a uma maldição, e para que alguém fosse limpo da lepra, eles confiavam que só Deus é que poderia limpá-lo. Então quando esse homem com lepra se chega ao Senhor Jesus Cristo, há algo de diferente no falar desse homem, porque ele diz: Senhor, se o Senhor quiser. Veja como é que ele trata Deus. É se o Senhor quiser. Ele tinha plena certeza que Cristo era Deus, porque só Deus pode curar alguém da lepra. Mas ele diz: eu me rebaixo ao teu senhorio e digo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina isso. Seja feita a tua e não a minha vontade. Pode ser a doença mais grave que esteja abatendo a sua vida, a vida de alguém da sua família. Mas você não tem o direito de colocar Deus na parede e dizer: o Senhor tem que me dar. Esse homem leproso, excluído do culto, excluído da comunidade dos santos, ele não colocou Jesus na parede, mas disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Pessoas que cultivam esse falso Deus no coração, pessoas que acham que Deus é o seu vassalo e Ele próprio é o seu Senhor, que impõem um peso ao Senhor, dizendo que Deus tem que lhe dar. Quando não acontece o milagre que ele tanto pensava que seria possível, que era seu direito, eles acabam rejeitando o Senhor. Quantas pessoas nós não conhecemos que passam uma situação difícil na família, que algum familiar está com uma doença grave e clamam e oram, pedem, e por algum motivo Deus não quer curá-lo. E quando isso acontece, essa pessoa passa a se revoltar contra Deus. Mas só se revolta contra Deus quem por algum momento pensou que Deus tinha de alguma forma obrigação em salvar, obrigação em curar. Mas como esse homem, quem sabe que ele é Senhor, diz: Senhor, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode, mas eu sei que o Senhor é quem manda. Esse homem trata a Deus com uma linguagem específica, né? Senhor, se quiseres, podes purificar. Veja, ele estava doente, mas quando ele vai pedir a cura, ele não fala cura, ele fala purificação.
E o Senhor em seguida diz: eu quero, fica limpo, ou seja, seja puro. Mas como pureza, se o problema é doença? A questão aqui não era só doença, a questão aqui era espiritual. Quando esse homem se chega a Deus, a Cristo, ele se achega com uma linguagem sacrificial: Senhor, purifica-me do meu pecado. Eu estou longe da igreja, eu fui retirado do arraial de Israel, eu quero voltar à comunhão com os irmãos, eu quero voltar ao culto público. Senhor, me restaura a comunhão com os irmãos. Ele não estava preocupado com a lepra na sua carne. Ele estava muito mais preocupado com a lepra na sua alma, com a lepra do coração, que lhe impedia de cultuar ao seu Senhor. No Evangelho correlato a Mateus, Marcos capítulo 1, a resposta do Senhor Jesus Cristo, ela é captada com o seu sentimento. Eu queria que os irmãos abrissem Marcos capítulo 1, verso 41. Verso 40 em diante diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Qual é o sentimento de Jesus? Ele profundamente compadecido com aquele leproso. Então, o Senhor da glória, o Deus do universo, aquele que esteve eternamente em glória, ele se rebaixa, ele se humilha, ele não espera ser tocado, ele toca no impuro. Aquele que é completamente santo, toca no que é imundo. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, toca no leproso, e imediatamente aquele homem fica limpo. Isaías capítulo 6 fala sobre a aparição do Senhor ao profeta. E quando Isaías vê o alto e sublime trono e os anjos dizendo que Deus é santo, 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 ele diz: ai de mim, sou pecador. Eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então o anjo do Senhor desce, toca na boca daquele homem, e diz o texto que ele é transformado. Não há ninguém tão impuro, não há ninguém tão perverso. O que dizem às vezes, a pior coisa do mundo é passado de crente, mas pior do que o passado do crente é o presente do ímpio. É verdade, irmãos. Ex-assassinos, ex-ladrões, ex-corruptos. Mas um dia, o Cordeiro de Deus tocou naquele leproso. Ele foi sarado. Não só sarado, ele foi purificado. Interessante porque, logo em seguida, voltando para Mateus, Jesus diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Veja, Jesus não queria fazer grande alarde daquele milagre, Jesus não era um curandeiro simplesmente. Ele diz: não faça isso, não diga absolutamente ninguém, diferente dos curandeiros de hoje. Vai lá, volta ao sacerdote, não precisa fazer alarde, cumpre a lei. Porque a lei ainda estava em vigor no sentido cerimonial.
E a lei dizia o seguinte, segundo Levítico capítulo 14, voltemos para o texto de Levítico. Levítico 13 trata do diagnóstico, né, quando alguém é declarado impuro. Mas Levítico 14 vai tratar agora da restauração do impuro. Verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. Mandará também no sacerdote que se imole uma ave no vaso de barro sobre as águas correntes. Veja qual é a cena que está sendo tratada aqui. Passados os 7 dias, o sacerdote vem até aquele homem leproso, ele faz o diagnóstico e percebe que aquele homem agora está limpo. Ele está limpo na sua pele e agora pode voltar ao convívio dos irmãos. Mas 2 rituais, eles vão se suceder antes que ele possa voltar ao culto. Em primeiro lugar, um ritual que é dado fora do arraial. Perceba, aqui foi dito que é fora do arraial, ele ainda não voltou para o convívio. E lá fora, 2 aves têm que ser entregues, e uma dessas aves vai ser imolada, ou seja, o sangue vai ser derramado, vai ser reservado aquele sangue. E águas correntes vão ser unidas àquele sangue. Mas por que isso? Porque o sangue de uma ave é muito pouco para aspergir sobre o animal e também sobre a outra ave, porque assim se daria o relato, né? O ritual. Uma ave iria morrer, a outra ave iria ser aspergido o sangue sobre ela e solta. O pecador, o leproso, agora ex-leproso, vai ter o sangue derramado sobre si. Agora, o que é intrigante aqui é o seguinte: porque a ave, uma morreu e a outra viveu. E essa que viveu, ela vai sair da morte para a vida por meio do sangue. E o leproso que era impuro vai ser declarado puro também por meio do sangue. Ou seja, a morte, o sacrifício de alguém que é inocente, vai passar o sangue para outra pessoa que seria o pecador, o impuro, e assim ele vai ser declarado puro. Isso aconteceria fora do arraial. E agora dentro do arraial, o que é que vai acontecer? Verso número 9 do capítulo 14. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de uma éfa de flor de farinha, para ofertas de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestuário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Primeiro ritual fora do arraial, o sangue era aspergido com esopo, demonstrando a pureza daquele homem que vinha por conta da morte. E agora dentro do arraial, na porta da tenda da congregação, um outro ritual vai se dar. Esse é também tão interessante quanto o primeiro. Porque agora, irmãos, antes dele ser admitido novamente ao culto, ele precisava rapar todos os pelos do seu rosto. Ele precisava rapar a cabeça, rapar as sobrancelhas, rapar a barba, e ele ficaria
completamente sem pelos. E aí, em seguida, ele sem pelos iria trazer 2 cordeiros e uma cordeira para o sacrifício. Terminado esse ritual, ele seria novamente declarado puro. Mas como é que fica uma pessoa sem pelos? Sem sobrancelha, sem cabelo na cabeça e sem barba. Essa pessoa vai parecer muito com uma criança. Vai parecer muito com um bebê. Porque é exatamente este o objetivo do ritual. Rapar a cabeça, todos os pelos. E aquele que era impuro vai ser declarado puro quando se parecer com uma criança. Em João capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo chega a um mestre da lei. Diz: tu não entendeste. É necessário nascer de novo. O mestre da lei não sabia isso. Eu vos falo de coisas dessa terra, se eu vos falar de espirituais, vós não compreendereis. Porque é necessário nascer de novo. O sacrifício era feito, o sangue era derramado. E aquele que foi retirado da igreja, aquele que teve que perder a comunhão com os irmãos, ele é restaurado diante do povo de Deus e agora é dito que ele é limpo. O que é que ele fez? Absolutamente nada sozinho. A obra do Senhor. Foi Deus que purificou. Mas esse homem ia fazer uma coisa. A mesma oração daquele leproso do Mar de Senhor, se tu quiseres, podes purificar. Eu não posso, mas se tu quiseres, tu podes purificar. Esse é o que não pode. O que é necessitado, pobre de espírito. Mas o que é que diz? Primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurado o pobre de espírito. E o que é que Deus vai fazer com ele? Ele vai ter um coração limpo. Ele vai ser manso e humilde de coração. Ele vai ser puro de mãos. Ele vai buscar justiça. Ele vai ser um homem limpo. Não é simplesmente uma cura da lepra. Alguém estava morto e reviveu. Porque é necessário nascer de novo. Depois que o homem peca, depois que há impureza em nós, irmãos, nós perdemos o acesso ao Criador. Desde o Éden, quando a morte entrou no Éden, o Senhor expulsou da sua presença o pecador. E durante todo o Antigo Testamento, uma só tônica existia no povo de Deus, aguardando ansiosamente o dia que o Cordeiro de Deus viria para declarar o seu povo puro. As pessoas se chegavam diante do Senhor para cultuar um sacrifício, até que o sacrifício perfeito veio. E o sangue de Jesus Cristo, que purifica o nosso pecado. Nós fomos lavados pelo sangue, como aquele leproso, e fomos declarados puros. Nas palavras do autor aos Hebreus, capítulo número 19. Aliás, capítulo número 10, verso número 19. Ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele vos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
E tendo grande sacerdote, veja, é como se fosse voltado ao sacerdote, ele lhe declarasse puro sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, e tendo um coração purificado, de má consciência, e lavado o corpo com água pura. O que foi que aconteceu na morte do Senhor? Sangue foi derramado, o seu lado foi traspassado e água desceu. Nós somos lavados pelo sangue do Senhor, pela água do batismo. Não há mais impureza naquele que foi declarado puro pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas a doença ainda está em nosso meio. É bem verdade. Lucas trata da doença sob uma outra perspectiva. O último texto que nós vamos ler hoje, Lucas capítulo 7, verso 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Não queria saber quem era o Senhor. Ele disse: diz a João que aquele que estava cego agora vê, o que era coxo agora anda, os mortos ressuscitam e os leprosos são purificados. Avisa a João que o reino de Deus chegou. Avisa a João que essa terra, que desde o Éden estava debaixo do pecado, ela está sendo restaurada. O reino de Deus está se expandindo. Avisa a João: agora os cegos veem, os coxos andam, e o Evangelho é anunciado aos pobres. O reino de Deus chegou, as coisas vão ser diferentes, porque haverá um dia quando esse reino for completamente restaurado. Nesse dia não haverá mais coxo, nem cego, nem surdo, nem leproso, porque Deus haverá restaurado completamente a criação e nossos corpos serão glorificados. Glória ao nosso Deus. Nem câncer, nem AIDS, nem lepra. Um dia isso acontecerá. Quando Jesus voltar, nossos corpos serão ressuscitados em glória e para a glória. Lá não entra doença nem morte. Então, o que consiste o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Certamente não consiste simplesmente em sinais e maravilhas, ainda que Deus tenha poder para fazer essas coisas. Você pode ver o reino de Deus trabalhando em você, não é quando o mar se abre, nem quando você vê alguém falando em outra língua, mas é quando o seu coração é purificado e você vê diferença na sua vida. Aí está o poder do Evangelho do Senhor. A grande questão aqui, irmãos, do leproso era o grande desejo da vida desse homem era ser aceito novamente no meio do povo de Deus. Você está afastado do povo de Deus, o convite está feito. Suplique ao Senhor, Ele pode lhe purificar. Você quer se achegar ao Senhor, Ele pode lhe purificar. Mas você está querendo ser aceito no mundo? Você quer adentrar a grupos específicos do mundo? Algo que é comum entre os jovens. Essa é uma palavra que vai direto ao coração do jovem.
no mundo, existem grupos que vão dizer como você tem que andar, como você tem que falar, como você tem que se vestir. Não são coisas boas. Para entrar nesses grupos, você tem que fazer o que ele manda. Para que entrar nesse grupo? O grupo mais seleto da sociedade está aqui. Não por conta de classe social, mas porque aqui está o povo de Deus. Que grupo você quer entrar ainda? Com quem você quer se parecer ainda? Se você tem que imitar alguém, imite Cristo. Ande como Ele, fale como Ele e viva como Ele. Que é puro de olhos, limpo de coração e tem suas mãos mais altas do que a neve. Deus nos purifique para a sua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos de pé. Seja sempre exaltado o Senhor Jesus Cristo no meio do seu povo. Grande privilégio, Senhor Deus, é estarmos entre os teus eleitos, na tua igreja, sendo cuidado pelo Senhor. Não permite, Senhor Deus, que nós sejamos declarados impuros, que não precisemos ser afastados da tua igreja, Senhor, porque isso iria quebrantar demais o nosso coração. Isso iria nos fazer sofrer, chorar. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ficar de pé, limpos em Cristo. Agora, se há impureza em nós, e onde estivesse impureza, purifica o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor pode, e que o desejo do teu coração é ter um povo limpo e santo. Por isso nós queremos te pedir, nos ajuda a ser dessa forma, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Se alguém que não conhecia o Senhor Jesus Cristo e agora foi tocado pela tua palavra, o santo tocando no impuro, que o Senhor possa sustentar na mão dessa pessoa, fazer com que ela ande nessa nova vida. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe os seus pastores, a fim de que sejam sempre zelosos, para que não haja lobos em nosso meio, que venham a maltratar as tuas ovelhas, mas que toda impureza